A casa caiu pro Lula, o bicho pegou pra ele, e se ele achava que até os petistas iam ficar do lado dele, pois é, não deu não certo nem um pouco. Porque agora o governo Lula deu uma nota sobre como foi as eleições na Venezuela. Na verdade, para piorar, o Lula não deu só uma nota, como o PT, que já foi vergonhosa, como também ele fez o quê? Falou em rede nacional que as eleições na Venezuela foram. Pois é, gente. Vocês acham que as eleições na Venezuela foram tranquilas? Pois é, eu também acho que não. Mas, para o petista, não tem nada de errado nessas. Estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo, e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Tem uma briga. Vocês viram? O governo Lula diz que as eleições são normais e tranquilas e quem tem o direito de se expressar pode se expressar. Isso é uma democracia. Assim como no Brasil, na época eleitoral, a gente também tinha direito de expressão assim, ó. Top 10, não é mesmo? Pois é. Agora o Lula está falando que a Venezuela tem o seu direito de expressar e que é só apresentar as atas para acabar essa briga. Mas uma coisa que eu não sei se o Lula não sabe, ou então está fingindo demência, é que o seu coleguinha, Nicolás Maduro, não quer apresentar essas atas. Porque ele sabe que se jogar as atas na mão do povo, vai ver a fraude e o esquema gigante de golpe né? E assim, o governo Lula não quer ver isso, não. Tá fingindo demência, tá fingindo sonso. Ia dizer que as atas, tudo legalzinho, só apresentar isso porque resolve essa briquinha. É como tratar o povo da Venezuela como nada. E é isso que o governo brasileiro está fazendo. Ou seja, de certa forma, o Lula reconheceu que as eleições são realmente ganhadas pelo Maduro, porque senão ele teria virado e falado: olha, gente, essas eleições não são corretas, tá? Eu tô achando que sim, tem que apresentar essas atas mesmo, porque não foi certo o sistema eleitoral, e se realmente as atas estiverem certas, que o Maduro ganha depois da apresentação das atas e faça um esclarecimento para todo mundo aqui de fora. Mas o governo Lula não fez isso, né? Ele tratou como se tivesse revoltado por as pessoas estarem cobrando o seu direito e se expressarem. Incrível, né, gente? E como se não fosse só o governo Lula soltando essa ata maravilhosa, né? O PT, principalmente, sabe quem fez isso também? O MST, tá? O MST foi lá, tirou e falou sobre isso também. Só que eu quero que dê uma olhada, né? Por que que eu digo pra vocês que o governo Lula, dois lados e do estava tão revoltado com todo mundo contra o Maduro? Maduro fecha hotel onde candidatos da oposição se hospedam durante evento de campanha. Nicolás Maduro diz que pode haver banho de sangue e guerra civil na Venezuela caso ele não vença as eleições. Venezuela fecha fronteiras terrestres e barra a entrada de aviões com ex-presidentes do Panamá e do México antes das eleições. Venezuela expulsa diplomatas de 7 países latino-americanos após eleição. Venezuela barra observadores eleitorais da oposição. Pois é, os observadores, como o do Brasil, tá? O Celso Amorim entrou tranquilamente, mas
Quem a oposição chamou não conseguiu nem botar o pé na Venezuela, para provar o quanto Maduro fez essas eleições corretas, né? Com Maduro mal posicionado nas pesquisas, Venezuela dificulta registros dos eleitores no exterior. Ou seja, Maduro ele estava ruim nas pesquisas com 20 e poucos por cento. Sabe o que que o Maduro fez? A galera que tinha direito de votar, quem estava aqui fora, no Brasil, ou no México, ou na Argentina, independente do país que seja, poderia votar e tirar o Nicolás Maduro. Só que não, quem é de fora não pode votar agora, tá? Então, resumindo, essas eleições já começaram a ser fraudadas quando você tira o direito das pessoas que são da Venezuela a votar. Ou seja, daí, independente se o Maduro ganhou ou não, já começou a fraude eleitoral da Venezuela, né? Tirando o direito das pessoas de votarem. E assim, termina por aí. Jornalista espanhol é preso na Venezuela por cobrir eleições. Sem noção? Foi o caso do cara lá da Espanha, né? Que foi lá, cobriu, em menos de 4 horas a polícia bateu na porta do hotel dele e levou ele preso e deixou o cara preso sendo um espanhol dentro da Venezuela. Ditadura? Imagina, nem um pouco, não é mesmo? Maduro bloqueia. Ah, aliás, pega essa, porque essa aqui é só ditadura que faz essas cagadas mesmo, tá, gente? Então grava isso aqui. Maduro bloqueia site de notícias dias antes das eleições da Venezuela. Pois é, governo de esquerda, eu não sei, tem uma fissura tão grande de ditaduras por bloquear sites e redes sociais. Ou seja, se não tá legalzinho pra eles, eles vão lá falar: arranca daí da internet, por favor, Zuckerberg. Arranca daí, YouTube. E tal pessoa. Só o Elon Musk que não dá pra fazer isso mais. Mas o resto eles tentam arrancar e fazer uma censura pra piorar. Aquela coisa daquela censura que todo mundo fala: nossa, como isso é bom, não é mesmo? Já que eles pegam e falam que é para proteger os brasileiros, proteger os venezuelanos, os americanos, para proteger a população mundial. Pois é, gente. Você já viu esses casos se repetindo várias vezes. Ou seja, a esquerda adora fazer isso, não é? A esquerda ama fazer isso, a Venezuela ama fazer isso, sendo uma ditadura, regulamentar as redes sociais. E aí o que acontece? As pessoas não sabem exatamente o que acontece, tá, gente? Então, por quê? Porque as notícias não chegam a elas. É isso uma forma muito criativa de regulamentar as pessoas naquelas coisas. A Maduro fecha restaurante que serviu café para a oposição na Venezuela. Mano, pra que isso? Explica pra que isso? Qual a necessidade do Maduro fechar um café só por causa da oposição? Qualquer coisa que seja ligada à oposição é fechada dentro da Venezuela. Isso não é a democracia, Lula. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nisso, misericórdia. E assim, vai ficando cada vez pior as matérias. Mostra o gráfico. Esse aqui foi o gráfico, tá? Teve até uns vídeos na internet que eu não sei dizer pra vocês se era verdade ou não, tá? Mas tinha falado que um funcionário tinha vazado esses dados aí, que o Maduro ele tava perdendo. Mas se você for olhar o gráfico, pelo gráfico que soltaram, né? O Edmundo Gonzalez estava com 80%, a gente pode dizer assim, para arredondar. E o Maduro tava com 20%. Você não ganha uma eleição com 20%, não, querido. Ou seja, tem alguma coisa de errado nisso aí. Só que a direita foi lá, cobrou, pediu esclarecimento. A esquerda deu um esclarecimento muito ruim para piorar. Quem apoiou essa porcaria dessas eleições foi só países ditadores, tá? E o Brasil que agora está entrando num meio onde ele está mais em cima do muro, partindo para o lado do Maduro. Ou seja, será que o Brasil é uma ditadura? Não é uma ditadura? É um regime de esquerda? Tá que nível o Brasil tá ficando? Põe nos comentários, que isso aí eu vou deixar com vocês. Não vou nem comentar, vai ser vocês que vão me dizer aqui nos comentários. Vamos passar para outra coisa importante.
tá? Porque enquanto o Brasil está dando palpite sobre a Venezuela, e aliás, um palpite que não ajudou em nada, era melhor ter ficado calado, o Brasil também está sofrendo um rombo. Pois é, que lindo, né? Maravilhoso para os brasileiros. Dívida pública do Brasil atinge 77,8% do PIB em julho, ou seja, diz o Banco Central. Isso só mostra o buraco sem fundo que é a esquerda, né? Porque, assim, toda vez que a esquerda tá no poder, tem rombo, assim, estrondoso pro lado dos brasileiros, né, gente? E, pelo amor de Deus, o pior dessa situação toda é que, como foi o Banco Central que ele disse, né? Claramente o Lula vai fazer o quê? Vai falar, olha, a culpa é do presidente do Banco Central, porque nunca a culpa é do governo Lula, né? O governo Lula, ele é completamente perfeito, não tem nenhum problema, é um governo do paz e amor mesmo. Super amor, só que o amor, ele não é de graça não, ele custa caro. E aí vai parar no bolso do brasileiro com 70,8. Pois é, gente. Que lindo é o amor. Viva ao amor, mesmo. Enquanto a gente está falando de rombo no Brasil, tá rolando um banho de sangue na Venezuela, não é mesmo? Já que o Maduro prometeu isso, as pessoas estão indo para a rua e lutando contra o seu sistema, ou seja, contra o seu regime autoritário. E quem está liderando isso é Maria Corina. Agora, para vocês verem as notícias, vocês vão ver a multidão de gente que tem de direita pedindo para que o Maduro meta o pé do palácio, vamos falar assim. Da Venezuela é melhor. Melhor que o Maduro meta o pé da Venezuela, porque senão o povo lá vai pegar ele de jeito. Le dijimos que después de ganar íbamos a cobrar y estamos cobrando. Hoy el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 28 de julio. O povo tá na rua mesmo, não tem frescura não. Independente se você seja idoso, seja criança, a galera tá lá para defender o país deles, né, gente? E assim, o Caio Coppola, ele foi cirúrgico na hora que ele falar da ditadura da Venezuela e o quanto o PT foi deplorável em apoiar uma coisa dessa. E, aliás, as Olimpíadas Francesas também, ele falou sobre esse tema. Que, aliás, foi tão bonito e tão bom porque não teve nem como fazer a competição de nado, né, na verdade, da França lá, porque o Rio estava poluído demais, né? Mas vamos pular de assunto, coisa, e vamos ver vocês. E deve esperar para aceitar o resultado eleitoral da Venezuela? Olha, é claro que o Brasil não pode aceitar o resultado fraudulento das eleições manipuladas da Venezuela. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, contrariando aqui todas as pesquisas independentes de intenção de voto que apontavam para uma vitória folgada da oposição democrática, o Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela anunciou a reeleição do amigo e companheiro de Lula da Silva, o ditador assassino e narcoterrorista Nicolás Maduro. É mais uma evidência de que a democracia na Venezuela não passa de uma piada. Mas, antes de enfrentar o tema, eu preciso me manifestar, é uma questão pessoal minha, sobre outra piada internacional. Uma
Olimpiada, se vocês me permitem o trocadilho. A nossa medalhista olímpica e bicampeã mundial de skate, a Raíssa Oliveira, está ameaçada de receber uma advertência do COI, o Comitê Olímpico Internacional, por fazer gestos proibidos durante a competição. Aí você me pergunta, seriam estes gestos obscenos? Não, de maneira alguma. As obscenidades estão liberadas, pelo menos a julgar pelo mau gosto na abertura da edição francesa das Olimpíadas. Os gestos da Raíssa, que estão sujeitos à punição, foram ditos em libras, a linguagem de sinais, e significam literalmente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui uma adaptação de João 14,6. Aparentemente o COI não vê problemas em apresentações eróticas para celebrar jogos esportivos, mas se escandaliza com a liberdade de crença dos atletas. C'est triste et bizarre. Então que a Raíssa, esse jovem orgulho da nação brasileira, encontre forças no mérito da sua vitória e também na sabedoria bíblica. Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Isso é Josué 1:9. Mas enfim, vamos voltar aqui à piada da vez, essa narrativa de democracia que a ditadura da Venezuela tenta impor aos alienados, aos desinformados e aos idiotas úteis de plantão. Assim que eu cheguei à redação, o Arena CNN exibia a seguinte tarja, aspas, Rússia, China e Cuba parabenizam Maduro. Por que será? Será pelo profundo amor do Partido Comunista Chinês pela democracia? Ou será por causa do apreço que a ditadura em Cuba tem há tantas décadas pela liberdade de expressão? Quem sabe não é pelo respeito do Kremlin russo pelas minorias e pelo direito dos povos se autodeterminarem, como acontece, por exemplo, lá na Ucrânia. Então, assim, ironia e sarcasmo à parte, aqui no Brasil, a gente não ficou tão para trás, infelizmente. Eu destaco aqui um dos trechos da nota oficial do Itamaraty que diz o seguinte, aspas, o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Pacífico. Vamos lá. Opositores afastados do processo eleitoral por decisões judiciais e administrativas ilegais, flagrantemente ilegais. Atentado contra a vida da principal líder oposicionista. Prisão de mais de 70 políticos durante a campanha eleitoral. Censura e fechamento aí de dezenas de canais e sites noticiosos críticos ao regime. Eleitores impossibilitados de votar. Isso tanto na Venezuela quanto no exterior, e vamos lembrar que 25% dos venezuelanos está fora do país. Roubo de urnas por grupos armados ligados ao chavismo, intimidação de eleitores, intimidação de manifestantes. E aí vem o Itamaraty falar em caráter pacífico da jornada eleitoral. Então tá, né? Mais uma aí para os anais de uma república que é comandada pela auto-intitulada viva alma mais honesta do país. E aliás, falando nele, o principal garoto propaganda da ditadura na Venezuela, o silêncio do Lula da Silva sobre esse escândalo, ele é tão ensurdecedor quanto compreensível. Mas graças a Deus, outros líderes da esquerda latino-americana já fizeram a coisa certa e manifestaram aí críticas ao processo eleitoral venezuelano. Para ficar em um exemplo, o presidente chileno afirmou que não reconhecerá qualquer resultado que não seja verificável e exigiu total transparência das atas de votação e do processo eleitoral. Daí a gente vê a importância de um sistema de votação que garanta o voto livre e secreto, de um lado, e também a contagem pública e auditável dos votos, de outro. Nesse sentido, o ilustre ministro Alexandre de Moraes nos assegurou que, aspas, o Brasil tem o sistema mais eficiente, invulnerável e transparente de eleições de todo o mundo e que, hoje em dia, as urnas são motivo de orgulho. E é óbvio que a gente concorda sem ressalvas. Contudo, segundo o Datafolha de dezembro de 2022, só 42% dos brasileiros confiam muito nas urnas eletrônicas brasileiras. E de acordo com a Poder Data do mesmo mês, 36% dos brasileiros, ou seja, praticamente 4 em cada 10 eleitores, não acreditam que a contagem dos votos é segura. Então, talvez fosse o caso de implementar algumas medidas, né, para aprimorar ainda mais o nosso sistema e a sua capacidade de auditagem, mesmo sabendo, como disse o ministro, e a gente faz questão de frisar, que nós temos o que há de melhor no mundo, muito diferente do que acontece lá na Venezuela. Pois é. Coppola, O Caio Coppola fez uma comparação entre as urnas
da Venezuela e as urnas brasileiras. E viu que a maioria da população se questiona sobre os dois países, né? Mas uma coisa é certa de se afirmar que as urnas brasileiras são mais corretas do que as urnas da Venezuela, pelo menos. Mas é o seguinte, o Lula falou um pouco atrás que a Venezuela era bem mais a brasileira. Então, será que isso é verdade ou será que não? E pelo menos a gente tem que ter o orgulho de que alguma pessoa aqui na América do Sul resolveu, né, falar contra essa ditadura da Venezuela. Alguma pessoa não, todo mundo resolveu falar. É melhor, todo mundo resolveu falar contra essa ditadura do Nicolás Maduro. Só ficou um ali em cima do muro que agora o muro caiu, né, e lascou pro Lula. Todo mundo já viu de que lado ele tá, né, do lado do Maduro. Pronunciou, o PT se pronunciou, todo mundo se pronunciou, a gente viu o quê? Patifaria que foi esses deputados, né? Então, resumindo, era melhor ter ficado calado, porque agora o Brasil está arriscando sofrer umas sanções boas internacionais por estar apoiando uma ditadura, né? Ou seja, um problema para a conta dos brasileiros, mais ainda. E adivinha ou não, a culpa é do governo federal de novo, somente do governo petista do Lulu. Pois é isso que você está vendo. Mas fica aqui que a gente vai trazer mais informações para vocês. E a próxima informação no nosso próximo vídeo vai ser de te matar quando você olhar que a Globo já começou a pular fora do Lula. Ver que a situação não está nem um lado dele, né? Então já fica aqui que você vai assistir o nosso próximo vídeo às 3 horas da tarde. Então vem pra cá, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, porque senão você vai perder todas as nossas. Beijo e até o nosso próximo vídeo.